Boa noite, Malta Cultural! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje, dia 8 de julho de 2021. Eu sou de Andréia Valverde, Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras, e estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras, programas de entrevista da Rede Sem Fronteiras no Instagram, que acontece todas as segundas e quintas-feiras, neste mês de julho, excepcionalmente, em 2 horários, com o primeiro convidado às 19 horas do Brasil, 23 horas aqui de Portugal, e o segundo convidado, 20h30 do Brasil, 0 hora e 30 minutos aqui de Portugal. A Rede Sem Fronteiras é uma entidade cultural que desenvolve e divulga a cultura brasileira e lusófona em todo o território nacional brasileiro e para leitores de língua portuguesa residentes em mais de 20 países do mundo, nos 5 continentes, com o lema Juntos Somos Mais Fortes. Seu objetivo é promover, difundir e fomentar a cultura e a produção de seus membros além fronteiras, por meio de projetos literários e culturais, eventos e parcerias com universidades, fundações, bibliotecas, museus, associações, academias e entidades afins. Esse ano, nós estamos reestruturando a nossa rede e já fundamos identidade jurídica e uma editora aqui em Portugal. Abrimos a nossa área de produção de e-books e audiobooks. Estamos firmando parcerias em novos países pelo mundo, mas o mais importante ainda está por vir. Em meados do segundo semestre, uma série de ações serão apresentadas para vocês. Portanto, fiquem por perto e sigam as nossas redes sociais. Acompanhe nossas produções, nossas notícias. Nós temos páginas aqui no Instagram, no Facebook e um canal no YouTube, o de Andréia Portugal, tracinho Rede Sem Fronteiras. Então, o programa Conexão Sem Fronteiras é mais um instrumento de colaboração que já faz parte dessa nova reestruturação e que nós estamos utilizando para promover os nossos parceiros, apresentando de forma resumida o seu perfil profissional. Hoje já tivemos entrevista com o escritor Melquiades Montenegro e já possui gravação disponível aqui no feed de nossa página. E agora nós entrevistaremos a escritora Clara Arregui. Nesta primeira fase do programa, estamos entrevistando os autores participantes do stand da Rede Sem Fronteiras na Feira do Livro de Lisboa. Feira esta que acontecerá do dia 26 de agosto ao dia 12 de setembro. Na segunda fase, que começará em outubro, entrevistaremos a segunda turma, composta pelos coautores das coletâneas produzidas pela Rede Sem Fronteiras. Então, já deixo aqui o convite para que na próxima segunda-feira, dia 12 de julho, assistam, para que vocês possam assistir às entrevistas dos escritores Francisco Gondar, do Rio de Janeiro, e o Lagartixa Onkunonku Pasmadu. Ele vai nos contar o porquê desse nome. Ele é radicado no Reino Unido. Todos os dois vão lançar seus livros na Feira do Livro de Lisboa. Bom, eu já falei na primeira entrevista da noite de hoje, mas eu vou repetir aqui para aqueles que não estavam. As inscrições para participar da Feira do Livro de Lisboa na modalidade A, presencial, autografando, ou na modalidade B, se fazendo representar, enviando seus livros, estão abertas. Apenas até o final de julho, pessoal, para aqueles que serão representados, devido ao tempo de envio dos livros aqui para Portugal. A Feira do Livro de Lisboa é o principal palco da lusofonia e nele passam importantes personalidades. E esse ano, a Rede Sem Fronteiras terá uma programação muito especial, com palestras, debates, entrevistas, tudo em tempo real de dentro da feira. Aqueles que tiverem interesse em se juntar a nós nesse importante evento internacional, presencialmente ou se fazendo representar, devem solicitar o regulamento para a nossa assessora Sofia Porto pelo e-mail contato@redesemfronteiras.com.br. Solicite o regulamento sem compromisso e participe conosco. Bom, na primeira entrevista da noite de hoje eu também falei sobre a premiação do Melhor do Brasil no Mundo, um evento organizado pela revista High Profile, que tem como objetivo unir e prestigiar os brasileiros que moram no exterior, aqueles que não ouviram
convido-os a ver a gravação da entrevista anterior e conferir. Mas eu deixo aqui mais uma vez o site para que vocês possam acessar, indicar os amigos e, sobretudo, votar. O site é www.bestofbrasilianword.com. Não se esqueçam que para o voto validar, vocês necessitam confirmar no e-mail automático que vocês vão receber, tá bem? A Rede Sem Fronteiras é uma das apoiadoras oficiais do evento, porque acreditamos na importância deste projeto no apoio aos brasileiros e ao Brasil. Então, colocamos todos os nossos membros, convocamos todos os nossos membros para participar, indicar e votar. Postamos nas nossas redes sociais hoje um vídeo institucional sobre como participar, indicar e votar. Mas aqueles que não viram ou não conseguem localizar, podem nos solicitar pelo e-mail que nós enviamos também, tá bom? Bom, como eu já informei, o Conexão Sem Fronteiras de hoje, nós teremos como convidada a Clara Arregui, de Brasília, Distrito Federal, que participará sobre representação da Feira do Livro de Lisboa. Por volta dos últimos 20 minutos, nós vamos abrir para as perguntas e respostas, portanto, participem. Durante a entrevista, eu conto com vocês para que possam clicar aqui no curtir e subir esses coraçõezinhos, olha, direto. Isso ajuda o Instagram a compreender que essa entrevista está super interessante e daí eles vão multiplicar a informação. E eu convido você agora a clicar aqui nessa gaivotinha aqui embaixo e marque todos os amigos e convide, né? Informe a eles que está acontecendo essa entrevista para que eles possam vir assistir. Então, quem desejar vir, vai vir. Quem não desejar, vai ignorar, mas uma coisa é fato. Eles vão saber que vocês lembraram deles. Então, façam isso, é de graça, pessoal. Isso é muito colaborativo, tá bem? E daí vocês deixem todos os recadinhos que vocês desejarem aqui na linha do tempo, porque nós depois retiramos, né, nós salvamos esse relatório com tudo que foi dito, entregamos ao nosso convidado, à nossa convidada, e daí é uma delícia de lerem todo esse carinho que vocês postam, todas as perguntas. E se por um acaso não der tempo de responder tudo ao vivo, eles depois vão responder de forma privada para vocês, tá bem? Pois muito bem, eu vou ver quem já está por aqui. Muito obrigada a vocês que retornaram. Fábio Portugal. Dona Maria Marlen, obrigada. Renata Clark Gray, nossa querida parceira do Caribe, que tem entrevista aqui, uma entrevista super badalada, com muitas visualizações. Ascension Shanks também tem entrevista aqui. Euzie Paiva, minha querida, que saudade, um beijo. Thelma Brilhante, muito obrigada, querida. Marita Portugal. Marta Verônica, de Minas Gerais, estará aqui conosco esse mês. Cleide de Lima, muito obrigada. Maria do Bonfim, muito obrigada. Maria Otília retornou, obrigada, meu amor. Nina Fernandes, olha aí, nossa principal colunista, nossa principal divulgadora aqui da rede. Márcia Barroca também retornou, muito obrigada, Márcia, sempre uma honra ter você por aqui. Rodrigo Aires, muito obrigada, Rodrigo. Marco Miranda, muito obrigada. Socorro Cavalcante também retornou. Socorro tem entrevista aqui no IGTV, pessoal. J. Maciel, boa noite. Thalita Gentil, boa noite. Raquel Tereza. Socorro Cavalcante dizendo de Andréa, vamos para mais uma valiosa entrevista. Obrigada, Socorro, você é uma querida. Maria Otília também, é um prazer continuar aqui na live, muito preenche o nosso saber, obrigada. Focus Portal Cultural do nosso querido jornalista Alberto Araújo, também um dos principais divulgadores da Rede Sem Fronteiras. E você, se ainda não conhece o Focus Portal Cultural, não deixe de conhecer. Um dos principais portais de notícias culturais que temos. É isso, pessoal. Então, eu já vou. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Esperamos poder contar com vocês até o final. Então, agora eu vou convidar a nossa querida convidada ao palco.
Vamos lá. Boa noite, Clara, querida. Tudo bem? Tudo bem, Dia Andréia. Boa noite, que bom falar com você. Que bom estarmos juntas. Muito obrigada pela sua participação. É muito prazeroso receber você aqui. Não só receber você aqui na entrevista, mas receber você na Rede Sem Fronteiras. A Clara está entrando agora para a Rede Sem Fronteiras, a partir do momento em que ela participa de um dos nossos projetos. Então, nós estamos muito. A sua participação é muito significativa para nós, porque você tem uma bagagem enorme. Então, nós estamos muito sensibilizados com a tua chegada. Muito obrigada, viu? Eu que só tenho a agradecer. Estou muito honrada de fazer parte dessa rede, né? Eu gosto demais de trabalhos coletivos, então estar junto com vocês, para mim, é uma honra e estou muito feliz, Que querendo bom. ajudar. Muito bom. Então, eu vou apresentar a nossa segunda entrevistada de hoje. Clara Arregui nasceu em Belo Horizonte e vive em Brasília desde 2004. Atuou nos jornais do Estado de Minas e Correio Brasiliense e foi cronista da revista Veja Brasília. É autora de 27 livros, de vários gêneros, infantis, juvenis e adultos. Criou a Outubro Edições, com 68 títulos, entre seus e de outros autores. Seu infantil, A Vovó Fala Tudo Errado, saiu em alemão pela editora Gira Brasil. E o romance Sigas as Setas Amarelas foi vertido para o espanhol. E o romance mais recente, O Quarto Canal, saiu bilíngue, português e inglês. Integra o Instituto Cultural Casa de Autores de Brasília. Faz palestras, visita escolas e organiza eventos como a Festa Literária de Pirenópolis, em Goiás. Participa do Mulherio das Letras desde sua criação, em 2017. Eleita por voto popular, integra a Academia Internacional de Literatura Brasileira de Nova York. Mantém o blog de resenhas literárias desde 2006. E o site da sua editora é www.outubroedições, quer dizer, sem o tio e sem o cedilha, .com.br. Então, minha querida, um brinde a você. Seja bem-vinda à nossa Rede Sem Fronteiras. É uma alegria ter entre nós uma pessoa com tanta bagagem já. Tchim, tchim. Tchim, 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 tchim. Eu peguei um licorzinho para não deixar de fazer o brinde. Tá bom, tá ótimo. Eu tenho que equilibrar, Clara. Sabe o que está acontecendo? Eu adoro beber vinho e morando em Portugal, o meu consumo de vinho aumentou muito, porque o vinho aqui é muito leve, tem muita qualidade, é muito barato. E daí a gente toma vinho diariamente, praticamente. E agora com essas entrevistas, 2 por noite, eu tenho que me controlar, senão daqui a pouco eu tô ficando alcoólatra. Não é possível uma coisa dessa. Mas é isso, querida. Vamos lá. Então, eu já quero começar de cara, Clara, perguntando para você o seguinte. Você está chegando agora na Rede Sem Fronteiras, então eu gostaria muito, sim, que você fizesse um pequeno resumo da tua vida profissional para que o nosso público pudesse se situar. Você já deu aí mais ou menos o mapa principal, né? Eu fui jornalista durante 30 anos. Já durante a minha caminhada como jornalista, eu comecei a escrever livros também, aí passei a ser escritora também. E depois, mais para o final, assim, na época que eu me aposentei do jornalismo, eu já estava trabalhando com a edição também, porque comecei a editar alguns livros meus, aí as pessoas começaram a me pedir para editar também. Então, acabei, ao me aposentar, acabei criando a Outubro Edições para dar prosseguimento a esse trabalho. Mas espera aí, não resume tanto. A tua carreira profissional foi em cima do jornalismo, é isso? 30 anos de jornalismo, né? Basicamente, a maior parte desse tempo trabalhando na área de cultura. Eu fui repórter de cultura, eu fui resenhista de livros, eu fui
crítica de teatro, de cinema, né? Trabalhei também com esporte, que é uma área que eu gosto. No final do meu trabalho, pouco antes de aposentar, ainda trabalhei na editoria de esportes também, que é uma área que eu gosto também, mas basicamente na área de cultura. Entendi. Então, a migração do jornalismo para a literatura foi um movimento bem natural, É, porque eu já, exatamente. né, no jornal, eu já tinha. Só faltava eu começar a escrever as minhas histórias, né? Porque no jornal você tem que dar a voz ao outro, né? Claro. E quando é que a literatura começou a fazer parte da tua vida de forma profissional? Assim, quais foram os autores que te influenciaram para que você pudesse produzir realmente literatura? É, porque a literatura faz parte da minha vida desde que eu me alfabetizei, né? Então, profissionalmente é mais recente. Mas, assim, sempre li muito, sempre escrevi muito e sempre tive muito esse norte da escrita. A escolha da minha profissão de jornalista se deveu a isso, porque no jornalismo eu sabia que eu poderia escrever. Então, já tinha esse norte de gostar de escrever, de saber escrever, de ter isso. Mas eu demorei muito a escrever o primeiro livro, né? Eu já tinha 30 e tantos, quase 40 anos quando eu escrevi o primeiro livro. E foi porque eu não tinha, eu não levava muita fé em mim, eu ficava falando assim, ah, eu não sei muita coisa, então não tenho o que escrever. Quando eu descobri que que eu sabia alguma coisa a ponto de poder escrever, aí eu comecei a escrever. Como norteadores, assim, profissionalmente, né, como eu li muito a vida inteira, eu tive influências várias, assim. Na infância, os livros de ação, os livros de aventura, né? Não existia muito livro infantil tirando Monteiro Lobato, então eu lia tudo, lia Tarzan, lia Mil e Uma Noites, lia de tudo. Na adolescência, Machado de Assis. E na vida adulta, quando eu já estava mesmo querendo escrever profissionalmente, eu descobri dois escritores que mudaram assim minha cabeça. Um é o Philip Roth, americano, que eu sou louca por ele, e ele, assim, toda vez que eu leio um livro do Philip Roth, eu quero escrever como ele, mas é claro que eu não escrevo. E o Guimarães Rosa, a cabeça da gente para um mundo sem fim. Guimarães Rosa realmente é uma unanimidade. É impressionante a quantidade de entrevistados que cita Guimarães Rosa. É maravilhosa essa referência nossa, né? Olha só, Clara, antes da gente falar dos teus livros, eu queria falar então um pouquinho dessa questão da autopublicação, né? Você criou a Outubro Edições para publicar suas obras e acabou publicando aí muita gente que não encontra receptividade nas editoras grandes, mas que se dispõe pagar para ter realizado o seu sonho de lançar o seu livro. Eu queria que você falasse um pouquinho, até antes mesmo de falar dos seus livros solos, de apresentar eles para a gente, eu queria que você falasse como é que foi a criação da tua editora enfim, falar um pouquinho dessa questão da autopublicação. É uma questão polêmica de Andréia, porque quando eu comecei a escrever, os amigos escritores me diziam para não fazer autopublicação nunca, porque isso diminuiria a minha obra. De fato, os primeiros livros que eu publiquei foram por editoras. Eu tenho vários livros publicados por outras editoras. Mas à medida que a minha escrita foi se intensificando, cada livro novo que eu publicava, e eu comecei a não encontrar eco nas editoras, eu parti para a publicação, porque eu prefiro publicar, ainda que de maneira independente, do que engavetar. E eu tenho um lema: sonhos não se podem engavetar. A gente, cada vez que você engaveta um sonho, você vai matando um pouco do escritor que você tem. E cada vez que você dá fluxo à sua produção, mais criativo você fica, mais produtivo você fica. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu tinha um livro bacana sobre um bitomaníaco, as editoras não se interessaram. Eu tinha um livro bacana sobre Compostela, as editoras não se interessaram. Eu falei, eu vou publicar esses livros. E foi dando certo isso. À medida que eu fui conhecendo, aprendendo a lidar essa maneira de produção. É uma maneira diferente, é uma abordagem diferente do mercado editorial. Né? Então, eu aconselho as pessoas, não obedeçam, façam como eu, desobedeçam o conselho. Não fiquem engavetados esperando que algum grande te descubra, não, porque depois pode vir a descobrir, mas e se não descobrir? Você vai É. matar uma escritura, né?
E aí deu certo, né? Como você disse, a gente está com 68 livros publicados, né? Eu estou com 27. Desses 27, digamos que eu tenho assim, uns 10 que são por editoras, e mais ou menos um pouco mais da metade eu mesma publiquei pelo outubro. Mas eu não me arrependo nunca, né? Cada livro novo que sai é uma alegria. Na verdade, assim, Clara, o que que acontece? As pessoas, às vezes, têm a ilusão de que vão ser descobertas, né? E que alguma editora, sobretudo as editoras grandes, porque as pessoas, além de ter o sonho de serem descobertas, elas querem ser descobertas por editoras grandes. E daí, hoje em dia, quer dizer, podia ser uma outra realidade antigamente, mas hoje em dia, as editoras grandes, elas trabalham com o entorno de 10 autores por ano e os best-sellers, né? Os nomes já consagrados. Então, elas trabalham com esses 10 autores só e só investem nessas figuras que já são consagradas e que é venda certa. E daí as pessoas, quer dizer, os autores que produzem literatura, ficam naquela expectativa de serem descobertos e acabam, às vezes, não produzindo, não colocando à venda, não trazendo até o leitor, não disponibilizando para o leitor histórias incríveis. E por muitas das vezes, esses livros incríveis, quando eles vão para uma feira de um livro ou para um evento literário, uma editora que não é tão grandiosa, mas ela é mediana, ela tem aquele olhar para aquele livro que já está publicado, ela conhece aquele autor e compra os direitos autorais daquela obra para publicar no país tal, no local, enfim, fazer uma nova edição daquele livro. Nós temos alguns colegas entre nós que já tiveram o livro esgotado, mas que uma editora se interessou e relançou o livro novamente. Então, assim, é importante a gente colocar esse livro para fora, não é, Clara? Porque senão, como é que a gente faz, né? Então, assim, qualquer um que esteja nos assistindo agora, se quiser entrar em contato com você para fazer um orçamento, né, do manuscrito dele, você poderá atendê-lo. Então, a sua editora, ela está aberta não só para você e para os seus amigos, mas para todos aqueles escritores que quiserem investir em si próprios. Sim, a gente tem um site que foi também uma conquista assim, da profissionalização do nosso trabalho. Eu estou muito feliz com esse site, porque o site tem a lojinha, tem o blog, tem uma opção de coisa, eventos, bem animado o nosso site, você já disse, www.outubroedições.com.br, sem o cedilha, sem o tio, e lá tem uma aba que é Publique Conosco. Então a pessoa já entra, já lê as explicações, por exemplo, isso de eu não sou uma empresária. Lamentavelmente, eu não tenho recursos para publicar o livro das pessoas, investir nas pessoas. Adoraria ter, para isso eu jogo na loteria. Mas fazendo livros, eu não alcanço esse patamar de empreendedorismo nesse livro. Mas o livro é custeado pelo próprio autor, mas a gente faz o que a pessoa não sabe fazer, né? A gente faz uma boa revisão, um belo projeto gráfico, capas lindas. Entrem no site, vocês vão ver como são bonitos e bem feitos os nossos trabalhos. A gente é muito cuidadoso, muito profissional. A gente se gaba muito. E ainda tem isso, né, Clara? O fato, quer dizer, quando a gente monta a própria editora, ainda tem isso, o fato da gente ter o controle da qualidade, né? Que muitas das vezes a gente perde esse controle. E no momento em que a gente consegue se autopublicar, a gente tem esse controle da qualidade. Porque quem está contratando a editora, quer dizer, quem está se autopublicando, quer dizer, sendo um autor independente, como a gente chama, ele vai fazer esse projeto em parceria com a editora que está produzindo. Então vão pensar juntos, vão idealizar juntos, o que muitas vezes não acontece, quer dizer, quase nunca acontece com a editora que contrata. A editora que contrata, ela determina tudo. Você tem que aceitar, né? Então, além disso, isso é muito legal. Eu acho que é fantástico a autopublicação. Eu acho que ela é muito pertinente, é muito válida. E eu te desejo toda a sorte para que você continue aí nessa jornada, colocando a produção de tanta gente bacana na prateleira
das vendas, das lojas, nem que sejam virtuais, prateleiras virtuais, mas ainda assim colocando à disposição do leitor. Bom, agora sim, vamos falar um pouquinho dos seus livros solos. Eu queria que você mostrasse para a gente, são muitos, eu não sei se você vai conseguir mostrar tudo, mas pelo menos os principais, e fala um pouquinho deles para a gente. Tá, eu tenho muitos, alguns são e-book, então nem tem como mostrar. Tá, Então, eu vou começar mostrando os 3 que eu mandei para Portugal, tá para a bem. Feira do Livro de Lisboa. Você já recebeu aí esses Já, 3. já recebi. O Planeta das Flores Amarelas é uma coletânea de crônicas que eu publiquei na Veja Brasília. Você citou que eu fiz parte da Veja Brasília durante os 2 anos que a revista circulou. Então, era uma crônica que vinha na última página da revista e eu selecionei as 40 mais legais e tal. Eu adoro a crônica de Andréia. A crônica é muito do meu trabalho de jornalista. É a fusão da jornalista com a É escritora. verdade. Então, mas nela eu posso adjetivar como eu não posso no jornalismo, eu posso subjetivar como eu não posso no jornalismo. Então eu conto umas histórias engraçadas, eu gosto muito do humor, de tirar a graça dos fatos e da poesia. Então são crônicas que circulam entre o humor e a poesia. Muitos temas relacionados com Brasília, com Cerrado, com Planalto, com a região aqui, porque a Veja Brasília tinha esse foco. Então, o Planeta das Flores Amarelas é como eu chamo Brasília. Outro que eu mandei é o Estrelas de Pés no Chão, que foi o romance, o penúltimo romance que eu escrevi, tem uns 2 ou 3 anos que eu lancei, e ele é um romance assim, extremamente feminino, sabe? Eu me inspirei naquelas dinâmicas de ciranda, então eu construí uma estrutura de ciranda. São 8 personagens numa dinâmica durante 3 dias, comandadas por uma mestra. Então elas cantam, dançam, sugerem, levam objetos para contar as histórias de suas antepassadas. Então, cada uma vai contando a história de sua avó, de sua bisavó e tal. E algumas que já têm netas também contam as histórias de suas netas. Então, essa rede vai se tecendo, essa roda vai girando. Algumas personagens são ligadas umas às outras, tem uma que é mãe da outra, tem uma cuja mãe foi empregada na casa da outra. Então, essas histórias de mulheres poderosas ou pouco poderosas, ou oprimidas e tal, nessas estrelas de pés no chão. E o terceiro que eu mandei também foi o Quarto Canal, que foi o meu mais recente lançamento, de adulto, né? Ainda tem um lançamento recente infantil. O Quarto Canal eu fiz para ser lançado no evento em Nova York, no ano passado, um evento que eu iria e não fui por causa da pandemia. Então, ele sai bilíngue. De um lado ele é The Fourth Canal, em inglês, e do outro ele é o Quarto Canal. É um romance muito contemporâneo com a situação que a gente vive hoje no Brasil, principalmente em relação às questões de saúde e educação. É a história de uma professora, com os perrengues todos que ela passa, de saúde, das escolhas pessoais dela, mas muito também das dificuldades na escola, as dificuldades de desvalorização profissional, da desvalorização da educação em si. Bom, para não demorar muito em alguns e não falar de outros. O recente lançamento infantil é A Família Comideira. É uma história super divertida que o meu pai contava para a gente quando a gente era pequeno, para mim, para os meus irmãos e para os meus sobrinhos, os netos. Tem ilustrações maravilhosas do André Serino, que é um pernambucano que mora aqui em Brasília. É uma história engraçada, assim, muito divertida, que todo mundo está gostando, adultos e crianças. Você mencionou, mas eu acho legal falar se bem que a gente ainda vai falar das traduções, né? Eu acho que não preciso falar das traduções Não, agora. mas pode falar, fica à vontade. O Vovó Fala Tudo Errado é um livro sobre Alzheimer e é um livro de uma delicadeza muito grande, pelo trabalho do ilustrador, que é o Walter Lara, ilustrador Que lindo. mineiro, muito errado. Então, eu falo para as crianças sobre Alzheimer, sobre demenciação. E esse livro atinge muitas pessoas, adultos e crianças. E eu levei ele na Feira de Frankfurt, em 2010. Mentira.
Levei em Viena e depois em Frankfurt no ano seguinte. A gente lançou a tradução dele da Gira Brasil, da Brita Mongo-Pingel, que é o Oma Ferdistalis. Então, ele é bilíngue e está na Alemanha com a Gira Brasil. Um importante de mencionar é o Dia de Sol em Tempo de Chuva, que é a biografia romanceada do meu avô português, que saiu pela Chiado, está vendo em público também por outras editoras. E eu não mandei para o nosso stand da Rede Sem Fronteiras, porque a Chiado tem stand lá, então eu não posso Não mandar. pode. Não, a organização geral da feira não deixa o mesmo título estar em dois estandes diferentes. E daí tem que estar na editora que publicou, claro. Exatamente. Mas é um livro que eu tenho assim um grande xodó por ele, porque é um pouco da história do pai do meu pai. Né? Um português que migrou para o Brasil, que criou aqui toda uma... Nossa, os seus seguidores. Aí tem muitos outros. Eu vou mencionar o Siga Setas Amarelas, porque esse meu livro sobre o caminho de Compostela é Siga Setas Amarelas, de bicicleta no caminho de Compostela. Ele estava esgotado e eu estou publicando isso aí em primeira mão, a segunda edição dele. Isso aqui é a prova que chegou da gráfica para eu aprovar, já começou a rodar ontem a segunda edição dele, que ele estava esgotado, e é um dos livros que, assim, meus, que mais as pessoas gostam, porque ele estava esgotado, então estou fazendo a segunda edição dele, muito feliz, e ele tem uma em espanhol, que tem disponível em e-book no meu site, no site da Outubro. Gosto de falar para o pessoal da Europa sobre Iola Petit, Filhos da Natureza, que é uma reportagem que eu fiz sobre os índios Iola Petit, do Parque do Xingu, com fotos do Paulo de Araújo, que é um grande fotógrafo, meu parceiro, a gente fez muito trabalho junto. E na Europa a gente já fez o lançamento dele, com uma exposição na França. Aliás, a exposição de fotos desse livro e mais fotos do Iola Petit já circulou vários países da Europa. Então, assim, é muita coisa. Para você ver, eu escrevo contos, crônicas, romances, livro infantil, reportagem, eu atuo em várias áreas. Você é extremamente eclética. O que te inspira? Quer dizer, de onde você busca a inspiração para determinar o que você vai escrever, em que momento? Como é que isso flui para você? Os romances vêm das situações mais inusitadas. Eu tenho um romance que também faz muito sucesso, que é O Tempo Seco, que eu estava num táxi conversando com um taxista, meu amigo, eu era amiga de vários taxistas quando eu vim para Brasília, porque eu não dirijo carro. E aqui em Brasília existe um lema de que se você não tem carro, você não sobrevive em Brasília, porque Brasília é feita para os carros, não para os pedestres. E eu cheguei aqui sem dirigir, continuo sem dirigir, tem 17 anos que eu moro aqui, sem ter carro, sem dirigir. Então, na época que eu trabalhava no jornal, andava muito de táxi, fiz muitas amizades. E aí um dia o taxista falou comigo assim, coitado do fulano, era um outro taxista nosso amigo. Eu falei, coitado por quê? Ele falou, levou o pé na bunda da mulher, perdeu tudo, ficou nessa miséria, coitado, ferrou a vida toda. Eu tive um estalo, falei, eu vou escrever esse livro. E O Tempo Seco é a história desse homem, que pega a bunda, que a mulher traiu ele, roubou tudo dele e tal. E assim, eu criei tudo, né? É uma ficção, mas nasceu de uma frase. Claro. Então, eu acho que a minha trajetória no jornalismo... Isso daí também tem bem a coisa do olhar do jornalista, né, Clara? Porque o jornalista, ele tem isso, ele tem que perceber onde está a notícia, né? E eu acho que como você, como escritora, você conseguiu fazer um desdobramento disso daí. Isso. Eu olhos abertos, ouvidos abertos, eu ouço muita história no ônibus. Agora não estou andando de ônibus por causa da pandemia, mas ouço muita história no ônibus, converso muito com os taxistas, nasceu O Tempo Seco, e tantas crônicas que surgem de pessoas que eu vejo passando pela rua e ouço um pedaço de conversa, ou observo uma cena. Né? Então, tanto as crônicas quanto os romances. O romance meu, que chama Rádio Beatles, que é o tal sobre o Beatlemaníaco, eu tenho um irmão que toca numa banda de Beatles. Uma vez eu estava no show dele, dançando e tal. Meu irmão chama Beto e a banda chama Ocus Pocus. É lá em Belo Horizonte.
Aí eu estava dançando ao som do Vox Vox, Beatles e tal. Aí eu falei, vou escrever um livro sobre um bitomaníaco. Um cara que queria ser músico e nunca foi. E assim, nascem estados. Que delícia. Olhos e ouvidos abertos. E muita pesquisa também, sabe, de Andréia? Porque, assim, a pesquisa eu aprendi no jornalismo. Então, cada romance desse que eu escrevo, por exemplo, esse que passa em Portugal, eu pesquisei muito sobre a região, sobre a linguagem. Eu estive lá no lugar, eu ouvi, eu conversei com as pessoas. Né? Esse dos índios é um produto de uma entrevista, de várias entrevistas. Né? Rádio Beatles, eu ouvi Beatles em choro, Beatles em jazz, Beatles em rap, Beatles em música clássica, li todas as biografias, vi os filmes, então eu pesquiso também, eu me alimento de informações para poder dar musculatura para as histórias que eu quero contar. Você vê, né? Como é importante, né, Clara, que nós possamos não contar só com o talento e com a intuição e com a inspiração. Como é importante a gente ter uma formação, né? Seja ela qual for, mas como é importante a gente trazer uma bagagem para que a gente possa... Porque, na verdade, é um bolo, né? Precisa de muitos ingredientes. Você escrever bem precisa de muitos ingredientes. E um dos principais é essa formação, né? Mesmo que você... Muitas pessoas, às vezes, pensam que precisam fazer curso de literatura ou de letras para escrever bem. Não importa o curso, mas você ter uma formação que possa servir de ingrediente para essa mistura maravilhosa, né, que é a escrita, é fundamental. Eu estou te ouvindo assim, vendo quanta propriedade você fala, e isso tudo é da tua bagagem, da tua formação, da tua carreira que você trouxe, que foi, né, foi compondo o que você é hoje. Isso é maravilhoso, né? A leitura é primeiro o alimento de quem escreve. E eu sempre li muito. Na hora que eu falei das influências, eu esqueci de falar uma coisa super importante. Lá em casa sempre se leu muito jornal. E uma pessoa que escrevia no jornal que a gente lia 2 vezes por semana era o Carlos Drummond de Andrade. Então, essa minha paixão pela crônica, meu pai era cronista também, eu já publiquei pela editora um livro de crônicas do meu pai, um livro de poesia do meu pai. Meu pai é uma grande influência, inspirador. Mas o papai lia muito jornal e eu também, então ir para o jornalismo é uma coisa meio de família também. E ler Drummond no jornal, todas as quintas e domingos, ou quartas e domingos, não tenho certeza. Então você se habitua com essa linguagem. A linguagem do Drummond era fácil, era fluente, era fluida. E é isso que eu sempre persegui. Uma leitura, uma literatura, uma escrita que não dificultasse para a pessoa, que a pessoa lesse com facilidade. Eu acho que isso vem do jornalismo, mas vem da leitura também. Claro, não há dúvida. Eu também venho de família de jornalistas. O meu tio-avô, Zélio Valverde, era dono do Diário Carioca, um jornal do Rio de Janeiro muito, muito conhecido na época, e era amigo de JK e foi convidado por JK para fundar a Gráfica do Senado. Tanto que aí na Gráfica do Senado tem uma placa de fundação e tem o nome Zélio Valverde. Quando Brasília fez 50 anos, eu fui convidada a ser homenageada por conta dele. Mas, na verdade, eu não fiz jornalismo no começo. Eu fiz pedagogia. Depois é que eu fui fazer jornalismo. Eu não me achei em pedagogia. Depois eu fiz pedagogia empresarial. Fui trabalhar em empresa de grande porte, fazendo treinamento de pessoal. Eu fui concursada do Detran, trabalhei treinando pessoal no Detran. Mas depois eu comecei a escrever. Eu fui convidada para escrever crônicas no jornal local da região dos Lagos, onde eu morava. E eu comecei a escrever para vários jornais. Aquilo me motivou de tal forma que eu fui fazer jornalismo também. E daí eu ficava pensando nesse resgate que a gente faz da trajetória da família também, né? Isso é fantástico. Mas, bom, a gente não está aqui para falar de mim, a gente está para falar de você. Eu queria que você falasse o seguinte, claro, olha só. Eu queria que você me dissesse por que você aderiu à participação da Feira do Livro de Lisboa, de 2021, através da Rede Sem Fronteiras. Eu queria que você me dissesse assim, o que chamou a sua atenção e o que você tem achado do nosso trabalho nesse começo aí
de jornada. Nós também estamos te inspirando de alguma maneira? Com certeza. Como eu ia dizendo, o trabalho coletivo, para mim, é uma das coisas que eu mais prezo. Outro dia eu estava numa live e a pessoa me perguntou sobre a solidão do escritor. Eu falei, a solidão do escritor, ela só dura durante a escrita, porque depois tudo mais não é mais solitário, né? E desde que eu tenho o trabalho na minha editora, que eu vejo que não existe nada solitário. Tem o escritor, tem o revisor, tem o editor, tem o diagramador, o designer gráfico, o capista, o livreiro, a livraria, a editora, a loja, a distribuidora, o leitor, né? É tanta gente que faz parte dessa rede, tudo é rede. E eu tinha muita vontade, quando eu era mais nova e sonhava com a grande editora, com ficar famosa, com ganhar prêmios. E eu não fui da grande editora, eu não fui famosa, eu não ganhei prêmios. E, no entanto, eu sou tão realizada, assim, tão lida. O meu maior prêmio é ter leitores, é cada livro que eu lanço, ou cada crônica que eu escrevo, a pessoa fala, nossa, que delícia de texto. Isso é a minha vitória. Mas eu descobri a delícia que era extrapolar a fronteira brasileira, as fronteiras brasileiras. Tudo começou em 2017, quando nós fomos, 2018, não é 17 não, a Viena participar do festival cultural promovido lá pela Ferraem Papagaio. E lá eu conheci um monte de gente, como a Brita, da Gira Brasil, que é uma grande parceira, a gente tem uma parceria linda, ela distribui livros meus e traduziu, o Vovó Fala Tudo Errado. E aí, no ano seguinte, eu voltei, não mais à Áustria, mas agora a Alemanha, para lançar o Vovó Fala Tudo Errado em alemão, e eu voltaria no ano passado, não fosse a pandemia. E aí eu descobri o pessoal da Focus Brasil Nova York, que me convidou a participar dessa Academia Internacional de Literatura Brasileira, e eu entrei num concurso e ganhei. Assim, foram 3 vencedores. Eu não sei se eu fiquei em primeiro, segundo ou terceiro, mas isso não interessa. Eu fui eleita pelo voto popular. Isso foi uma realização tão grande, que aí eu vi assim, abrindo caminhos nos Estados Unidos, abrindo caminhos nos países de língua alemã. E quando eu vi o trabalho de vocês, eu falei, gente, eu preciso abrir caminhos para a língua portuguesa, para os países lusófonos. Eu sonho. Eu publiquei esse livro pela Chiado pensando muito que eu atingiria os países lusófonos e não atingi, mas nunca é tarde. A minha hora chegou. Eu encontrei os parceiros para isso. Então, eu vi em vocês a mesma qualidade de trabalho que eu vejo nos meus parceiros da Focus e da Gira Brasil. E do Brasil também, que eu também faço parte de grupos aqui, né, que se unem pelos mesmos objetivos. Que, no fundo, o que é? A valorização do livro da leitura. Né? A gente quer o livro da leitura, e, no nosso caso, a literatura brasileira contemporânea, ganhando abroad, indo para fora do Brasil. Vocês estão se mostrando para mim os parceiros com quem eu sonhava. Estou adorando o trabalho. Eu, às vezes, fico morrendo de vergonha, porque eu estou trabalhando muito. Nesse momento, eu estou fazendo 5 livros ao mesmo tempo. Então, não tenho tido muito tempo de entrar nas redes sociais. E acabo ficando meio em falta com o pessoal. Mas não é falta de estar ligada e de estar comprometida. Eu tenho o meu compromisso é estar com vocês, é participar, é valorizar o trabalho de todas essas pessoas que integram a rede, que é disso que eu gosto, é isso que eu valorizo. Na verdade, Clara, eu costumo dizer que cada um faz o que pode dentro das suas possibilidades. Eu bem sei o que é que você passa aí com esse assoberbamento de trabalho, e a gente às vezes não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo mesmo, mas às vezes não, sempre. A fase complicada de trabalho passa e aí a gente tem aquelas janelas onde a gente pode interagir mais. Enfim, tudo tem seu tempo, fica tranquila. Nós estamos muito felizes de iniciarmos essa parceria com você, com tanta propriedade, assim, porque é muito bom quando os objetivos
são homogêneos, né? Quando os objetivos se integram, porque todo mundo quer a mesma coisa, porque juntos somos mais fortes, né? Então, assim, sozinhos a gente não vai tão longe. Então, quando a gente consegue esse trabalho coletivo que você tanto fala, né? Tá sempre presente no teu discurso, eu acho isso tão fundamental, porque a gente consegue fazer coisas sozinhos, sim, mas não tanto quanto se estivermos com um número de pessoas se ajudando mutuamente, né? A gente acaba indo mais longe, porque juntos somos mais fortes. Então, assim, estamos muito felizes com a tua chegada e esperamos que essa seja assim, realmente esse momento seja o primeiro assim de muitas outras coisas que virão e quem sabe no ano que vem você possa estar presencialmente aqui na Feira do Livro de Lisboa, autografando e, enfim, participando de toda a nossa programação. A gente vai ficar muito feliz, tá? Ô, Clara, deixa eu te perguntar um negócio. Você conhece Dinorá Couto Cansado, aí de Brasília? Claro, parceiraça. Foi lá na academia, na Biblioteca Braille de Inorá, que eu lancei o meu primeiro audiolivro. Eu fiz meu primeiro livro de crônicas, eu lancei ele numa versão em audiolivro. E liguei para ela e falei, Dinorá, você cederia um espaço para eu lançar aí? Ela falou, Clara, eu tenho muitos lançamentos aqui, mas você é a primeira que liga oferecendo. E os livros eram para ser dados para os deficientes visuais, para os cegos, para as pessoas de baixa visão. Então, assim, fomos muito felizes nessa parceria. O pessoal adorou e eu fiquei tão feliz do livro cumprir esse objetivo, que era poder ser lido barra ouvido pelas pessoas que têm problemas de visão. Né? A Dianorá é muito querida e é uma parceira nossa desde o começo. Ela é uma magnífica sem fronteiras. Ela está presente? Olha, já estou sabendo que ela está aqui presente assistindo. Dinorá, beijo, querida. A Dinorá, ela detém o troféu Magnífica Sem Fronteiras, que é um troféu super exclusivo aqui da nossa rede. É um troféu que na categoria literatura só é ofertado um por ano. Então, portanto, você veja que é um troféu exclusivo, né? E a Dinorá é uma das nossas magníficas e nós somos muito honrados de tê-la entre nós. E eu também sou honrada de ser madrinha da IAB, Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, da qual ela preside. Então, eu estou muito feliz que vocês se conhecem, porque, afinal de contas, somos todos de uma grande família. Ô, Clara, ainda nesse assunto da importância do trabalho coletivo, eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Olha só, você faz parte também de várias outras entidades culturais nacionais e internacionalmente, como, por exemplo, a Casa dos Autores de Brasília, o Movimento Mulherio das Letras, a Academia Internacional de Literatura Brasileira, do Focus Brasil. E eu queria que você me dissesse um pouquinho mais sobre a tua opinião. Você já até pincelou para a gente a tua opinião sobre isso, mas eu gostaria de saber realmente do teu trabalho integrado a essas entidades. Como é que isso funciona para você? Da Gira Brasil e da Focus eu já falei, mas da Casa de Autores e do Mulherio é importante falar. A Casa de Autores foi fundamental na minha profissionalização como escritora, porque quando eu entrei para lá em 2012, eu tinha poucos livros publicados, todos eles livros para adultos, e um dos trabalhos mais legais que a gente faz lá é visita a escolas, porque a gente investe nas novas gerações. Você tem que formar novos leitores entre as crianças, entre os jovens, inclusive entre os professores, porque muitas vezes a criança, o aluno não tem muito interesse pela leitura, porque o próprio professor não tem o hábito de leitura. Então, quando a gente começou a frequentar escolas, a fazer palestras, a levar livros, eu fui sentindo o desejo de escrever para outros públicos também. Eu já escrevia para jovens e adultos, mas não escrevia para crianças. E aí eu comecei a procurar no meu baú de ideias o que servia para escrever para crianças. Por quê? A grande matéria-prima da minha escrita é a minha memória.
eu escrevo muito sobre a memória familiar, né? Isso do livro sobre o meu avô, eu tenho livro sobre meu pai, eu tenho livro sobre minha mãe, eu tenho livro sobre... Aí o primeiro infantil foi um livro sobre um tio meu, que ensinava a gente a falar de trás para frente. Era o tio Aníbal, e a gente chamava ele de Oitilabina, que é tio Aníbal de trás para frente. E eu escrevi esse livro e comecei a levar nas escolas, e foi uma diversão. Então, Casa de Autores, a gente se une para ir às escolas. E aí eu acabei aprendendo que eu podia escrever para outros públicos, a diversificar meus públicos, ampliar os gêneros para os quais eu falava, né? Criança maior, criança menor. E a gente organiza todo ano uma festa literária em Pirenópolis, que é uma cidade histórica aqui no interior de Goiás, a 200 quilômetros de Brasília. Então, a Flipiri já está, esse ano vai ser a 11ª edição da Flipiri, a gente organiza. Então, a gente se une para criar eventos, para criar oportunidades, para uns ajudarem os outros a publicar seus livros, a ter onde divulgar, a ter livro adotado por escolas, etc. Então, isso aí é fundamental. A gente acaba se percebendo como escritor e investindo na sua carreira de escritor. O que me leva a Rede Sem Fronteiras, o que me leva às parcerias, é perceber a necessidade de investir em si como escritor. Já o Mulherio das Letras, ele tem um papel político muito importante, porque é uma união de mulheres das letras, sejam escritoras, editoras, revisoras, ilustradoras, livreiras, o que for. Aí é a busca do espaço da mulher. Por que tem pouca mulher premiada? Por que tem pouca mulher nos júris? Por que tem pouca mulher publicada? Por que tem pouca mulher resenhada? Porque esse mundo masculino que a gente habita não vai nos abrir os espaços. Não adianta a gente ficar chorando e pedindo. Nós temos que nos unir e abrir esses espaços. Assim como a Casa de Autores são os escritores aqui de Brasília, que se unem e cavam seus espaços, o Mulherio das Letras é uma união das mulheres. E tem do Brasil e tem de fora do Brasil. Eu conheci meninas... O Mulherio Lisboa existe, funciona. Tem mulherio na Áustria, na Alemanha, na França, em vários países. Porque a mulherada percebendo que não vamos conquistar espaço pedindo e chorando. Nós vamos conquistar espaço nos unindo e abrindo esses espaços. Ah, não nos publicam? Nós nos publicaremos. Ah, não nos premiam? Nós vamos criar nossos prêmios e nós vamos nos premiar. Né? Ah, não nos resenham? Então nós vamos nos resenhar nós próprios. Né? Então é esse fundamento que é a mesma tecla que eu estou batendo, a importância desses movimentos nos quais a gente assume o protagonismo e a gente faz acontecer. A gente não fica no chorar e no pedir. A gente abre espaço. Maravilha. Eu gostaria que você nos contasse sobre o blog, né? O blog de resenhas literárias. São mais de 15 anos, com mais de 1000 postagens, com dicas de leitura e muito mais. Conta um pouquinho disso pra gente. Quando eu comecei a ser escritora, meus 2 primeiros livros foram lançados em 2005. E a minha grande parceira na criação do Outubro foi minha sobrinha, Clarice Maia Scott, que é designer gráfica e formada também em publicidade. E a Clarice falou, Clara, vamos criar um site, um blog. Eu falava, site? Para quê? Blog? Para quê? Ela falou, não, é importante. Ela que foi me ensinando essas coisas. Instagram, ela que me mandou criar, que eu não sabia. Tudo era ela que ia me ensinando e me mandando. Então, criamos o blog e eu falava, para que eu faço com esse blog? Aí ela falava, sei lá, você pode fazer resenha, você pode fazer crônicas, faz o que você quiser. E como eu nunca deixei de ser jornalista, então eu fui levando para o blog essa veia do jornalismo, que é a crítica, que é a resenha. No início eu ainda fazia de tudo, teatro, cinema, livro, tudo que eu via, eu criei esse hábito na editoria de cultura. Tudo que eu vejo ou leio, eu tenho que contar para os outros, tenho que comentar, tenho que fazer essa reportagem, reportar para a pessoa criticamente aquele produto cultural. Né? Isso foi a minha vida profissional durante muitos anos.
Então, depois eu fui afunilando só para literatura. Quando eu saí do jornal mesmo, e assim, eu reduzi muito o meu contato com o teatro, com o cinema, e nunca reduzi com o livro. Pelo contrário, eu mergulhei mais ainda no mundo do livro. Então, eu mantive aquilo, e um dia eu me dei conta de que tinha 10 anos que eu fazia aquilo. E hoje eu me dou conta que tem 15 anos que eu faço isso. Eu já larguei o jornalismo em 2015, então já tem 6 anos que eu não sou mais jornalista profissional, e eu continuo fazendo isso. Todos os livros que eu leio, eu resenho. E hoje em dia eu acho bacana também isso que eu estava falando do mulherismo. Eu resenho muitas mulheres, eu faço questão de resenhar pessoas de Brasília, porque a gente de Brasília, ninguém fala de nós nos jornais nacionais. Ninguém vai falar do escritor de Brasília no jornal da Paraíba. Da Paraíba até a gente tem muito parceiro, não tem exemplo ruim. Mas de outros estados, digamos assim. Então, é um braço do jornalismo que eu acho que eu nunca vou largar. É essa necessidade de contar para os outros o que eu vi, o que eu li. Basicamente, o que eu li. Que E bom. quando as pessoas abrem, elas falam, nossa, mas tem coisa demais aqui. Quando eu fiz o site esse ano, eu migrei o blog inteirinho, com todas as postagens. Quando eu migrei, estava com 900 e tantas, agora já passou de 1.000. Assim vai. Que delícia. Então, dá um endereço para o pessoal poder acessar, conhecer. O blog está dentro do site www.outubroedições.com.br. Esse site tem essa delícia também, que tem o blog, tem a lojinha com os meus livros, mas os livros da Outubro também, dos outros autores. Aí Né? eu já ia pedir para você informar como é que o pessoal adquire seu livro. Então é tudo direto no site. O site está super enxutinho, assim como tudo, né? O site conta um pouquinho da história do Outubro e tal. Tem vários e-books. Os livros que estão esgotados, eu já pus como e-book. E outros que nasceram como e-book. Tem livro que só saiu como e-book, que nunca saiu publicado. Se bem que agora, como eu descobri uma gráfica que faz pequenas tiragens, já posso até imprimir algum livro que eu nunca imprimi porque era muito caro. Então, assim, a gente vai renovando os produtos também. Tem produtos para todos os gostos. Que bom. Então, pessoal, olha só. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Clara, das obras dela, adquirir as obras dela, visitar o blog, solicitar um orçamento para sua autopublicação, é tudo neste endereço. Fala de novo, Clara. www.outubroedições.com.br, sendo que esse edições aí não tem nem cedilha nem acento, é edições. Muito bem. E os projetos futuros, Clara, o que vem por aí? Numa live aí, algumas semanas atrás, eu anunciei que vinha por aí um livro de atividades, porque nas lojinhas que a gente faz muita lojinha em eventos, em feiras, a gente está sempre levando os livros, né? Muita criança pede livro de atividades, então eu anunciei um livro de atividades que eu até já comecei a escrever. E também num outro papo aí que eu tive, eu anunciei um livro de poesia, mas eu ainda não tive muita coragem, porque eu nunca publiquei poesia. E eu só retomei a escrita de poesia 2 anos para cá, que eu comecei a participar de um sarau muito bacana, que chama Sarau Marcante, promovido pelo Marcos Fabrício e pelo Nathan Kakov, que são 2 grandes amigos. Então, comecei a escrever poesia e o Marcos Fabrício fica mandando eu publicar, mas ainda não criei coragem, não. Mas agora, eu comecei uma coisa 2 semanas atrás, que eu acho que vai virar um livro. Eu comecei a escrever crônicas sobre as minhas viagens, porque eu viajava muito. E às vezes sozinha, às vezes com amigos, às vezes com amigas, às vezes a trabalho. Eu viajei muito, sabe? E às vezes também de bicicleta, como eu conto no Siga Setas. Então, já publiquei 4 crônicas de viagens. E sempre contando alguma coisa engraçada ou alguma coisa terrível que aconteceu na viagem. E o pessoal que está lendo, eu estou publicando no site e estou publicando no Facebook também. E as pessoas estão assim, nossa, isso vai virar um livro, faz um livro, conta mais, já estou esperando um livro. Então, eu estou achando que não vai ter como fugir desse livro de crônicas de viagem, não. Que Acho que ele delícia. está... Eu amo, né? A Coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo
iniciou com essa ideia, como a gente viajava muito para fazer os eventos, para levar livros para doar os livros nos países que a gente visitava. Aí a Coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, ela não começou no primeiro ano da Rede Sem Fronteiras, começou muito depois, mas ela começou com essa ideia assim da gente registrar as viagens, né? E aí a coisa foi tomando outro vulto. Mas é uma delícia, eu acho que é muito prazeroso a gente ler as experiências de viagem, né? Eu acho que é fantástico, porque quem não deseja viajar, quem não deseja É. conhecer a experiência do outro, né? É muito bom, que legal. E as O, pessoas, fala, pode falar. e as pessoas têm dito isso, que estão viajando nas viagens que eu narro. Né? Então é bacana isso, você visitar suas lembranças e você proporcionar ao outro uma viagem Isso. naquela situação ali que você viveu. É uma delícia. Faz sim, não deixa de fazer não. Faço coro com o pessoal. Olha só, Clara, você conhece a UMUB aí de Brasília, a Academia de Letras e Músicas do Brasil? Ela atualmente, ela foi presidida pela Basilina Pereira e atualmente é presidida pela Meire Luce. Essa Não, academia, fala, pode falar. conheço a Baselina, a Meire não. Tá. A Meire é a atual presidente. E é uma academia deliciosa, porque ela não é só de literatura, ela é de música também. Eu também, com muita honra, faço parte dela. Eu amo Brasília, né? Eu estou te perguntando por essas pessoas, porque eu amo Brasília e eu estou devendo uma visita a Brasília, não só por causa da Almub, mas por causa do mais, não é? Vai ser uma delícia. Travou. Travou? Tá me ouvindo agora? Então, eu estou falando que quando eu for ao Brasil, eu vou a Brasília por conta da Almub e da Dinorá e vou te avisar para a gente tomar um café e continuar esse papo que está uma delícia, tá bom? Bom, Muito agora, bem. muito obrigada. Agora nós vamos começar as perguntas e respostas, tá bem? Então, pessoal, por favor, postem suas perguntas. Aqueles que souberem postar em caixa alta, em letra maiúscula, por favor, façam isso que facilita muito aqui para localizar. Então, Clara, vamos ver o que o pessoal está falando por aqui. Ana Maria Tourinho dizendo assim, olha, projetos interessantíssimos, belas ideias, grandes realizações, parabéns. Lízia Mendes, Viva o Mulherio das Letras. Maria Esther Rodrigues, belo espaço de valorização da mulher, parabéns, bravo. Marta Verônica, Clara, me adota. Ai, que ótimo. Ana Maria Tourinha está perguntando assim: como fazemos para entrar no Mulherio das Letras? Gostei. Tem Mulherio das Letras em tudo quanto é estado, em vários países também. Na verdade, assim, o Mulherio das Letras, ele começou com uma ideia muito legal, que era não ter líder, né, Clara? A ideia inicial da fundadora era não ter líder. Era um grupo que ia trabalhar em si, mas isso meio que no meio do caminho mudou e atualmente eu pelo menos vejo assim, em cada lugar tem as suas líderes, né? Fala um pouquinho sobre isso. Existe um conflito de entendimentos, né? A nossa gurua, mestra, mor, que é a Maria Valéria Rezende, foi a pessoa que teve essa ideia em 2017, durante uma flip lá em Paraty, de juntar a mulherada, e ela batizou de Mulherio das Letras. O Mulherio, em tese, ele é um grupo desorganizado, anárquico, sem estruturas oficiais, sem chefes, sem líderes, mas é claro que é muito difícil você Muito. organizar um encontro como tem todo ano se não tiver algumas pessoas que vão trabalhar nessa organização. Então, isso acaba dando, às vezes, desentendimento, conflitos de poder que são naturais em qualquer organização humana. Claro, Né? lógico. Mas a gente segue lutando, primeiro, pela horizontalidade, porque é isso que é o fundamento.
né? É um grupo feminista, não é um grupo assim que não tenha posição. Ele tem uma posição que é ele explicitamente feminista e explicitamente desorganizado, entre aspas, no sentido da horizontalidade. A gente, em vez de palestras, de saberes ensinados por alguém que sabe mais que os outros, a gente gosta das rodas de conversa em que cada um tem o seu saber para trazer e para trocar. Então, assim, fundamentalmente é isso. A pessoa que tem interesse em participar, o melhor caminho é entrar no grupo do Facebook, tem um grupão lá do Mulherio, a pessoa vai pedir para entrar, vai dizer o que ela é dentro, né, dessa cadeia, por que ela se sente Mulherio das Letras, se ela é escritora, se ela é revisora, sei lá o que ela é. E ela, à medida que ela vai entrando, ela vai entendendo e aprendendo mais. A gente, por exemplo, na Flipiri desse ano, que vai ser em setembro também, a gente vai ter espaço para o mulherio, para rodas de conversa, e eu sempre fui, todos os encontros que teve eu fui, e sempre são muito produtivas essas rodas de conversa, porque todo mundo tem alguma coisa a levar. Claro. Né? Você faz uma roda de conversa sobre literatura infantil, uma roda de conversa sobre inclusão de gênero, sobre inclusão racial, você faz uma sobre o mercado editorial, essa questão que a gente falou tanto dela aqui hoje. Então, assim, são muitos temas, tem muita coisa para a gente falar, para a gente debater, para a gente construir e crescer juntas. Aqui em Portugal tem o Mulherio das Letras em Lisboa, que é a Mairim que lidera, ela faz um trabalho bem legal. E é isso, o Mulherio das Letras está aí no Brasil todo, no mundo todo. Vamos participar, pessoal. Olha só, a Carol B. Vilaça diz o seguinte: bom demais te ler, Clara. A Maria Esther Rodrigues pergunta o seguinte: pode repetir o site, Clara? Vamos lá, mais uma vez, Clara. www.outubroedições.com.br, sendo que esse edições não tem nem cedilha nem tio. Ana Maria Tourinho diz, pode mandar o blog, ou melhor, o site? Você falou rápido. Bom, é a mesma pergunta, o blog está dentro do site, pessoal. Maria Otília, que dádiva encontrar alguém à mercê de nos abraçar, esclarecer caminhos de luz, Maria Otília. Márcia Barroca, sucesso, inspiração. Aí, olha aqui, a Lili Neves já escreveu aqui, ó, o endereço do site. Elinalva, posta aí o site, sobrinho Fábio Valverde. Já está postado aí, pessoal. Muito obrigada, Lili Neves. Ângela Guerra diz assim, eu sempre coloco atividades nos meus livros infantis. É muito importante, né? Assim, eu percebi, Clara, que você trabalha temas sociais e educativos nas suas obras. Isso é tão fundamental, né? Porque o escritor, ele leva a mensagem ao leitor. Então ele precisa se preocupar muito com a mensagem que ele está levando, né? E a Ângela Guerra também tem isso. Ela sempre faz, além de incutir ali na história grandes lições, grandes exemplos. Ela, no finalzinho do livro, ela faz os exercícios. Então, assim, é bem legal também para as crianças. Ana Maria Tourinho está dizendo assim, já está em cima que... Ah, bom, elas conversam entre elas, entendeu? E às vezes eu me perco aqui. A nossa família é fogo. Aí, olha aqui, ó, que saudades, Ana. Então uma fica falando com a outra. Eu preciso dizer justiça que a Lili Neves, que é a Lilian, porque eu estou publicando o livro dela, acabou de ficar pronto pelo outubro, o livro de viagens dela. Olha que legal! Inspirou a começar a escrever minhas crônicas de viagem. O livro dela chama Meus Pés por Aí, vai ser lançado no dia 20 agora. Que legal, muito bom. Olha, eu amo livros de viagem, amo, amo. Sucesso. Como é o nome dela? Lilian Neves. Aí o perfil é Lili Neves, mas ela chama Lilian Neves. Sucesso. Venha para a Rede Sem Fronteiras você também. Mande seu livro aqui para Lisboa. Vamos divulgar sua obra. Ana Maria Tourinho diz o seguinte, você já está viajando? Não, esquece, ela está falando que ele não. Olha só, meninas, vocês estão me confundindo. Aqui, Socorro Cavalcante. Parabéns, Clara, sua história de vida é interessante, rica, merece ser apreciada.
Marta Verônica, Clara, você estudou no Instituto de Educação? Olha, Estudei no Instituto de Educação, no primário, antigo primário, primeiro ao quarto ano, e tenho um grupo de amigos no WhatsApp da minha turma. Tem olha. gente que foi minha colega de infância até hoje. A gente se conversa, encontra quando podia encontrar presencialmente. Estudei, sim. A Marta Quem que Verônica, perguntou? Marta Verônica, ela é também de Minas Gerais, ela é de Montes Claros. Ela vai ser entrevistada aqui esse mês também, Marta Verônica. Vai ver, te conhece, olha aí. É. Ângela dizendo assim, parabéns pela live, muito interessante. A Ana Maria Tourinho, tem data fixa a feira em Goiás, em Pirinópolis? Não é fixa, não. Esse ano vai ser de 20. Ai, meu Deus, 25, 20, 24 a 28, se não me engano, de setembro, mas não tem data fixa. Mas eu vou divulgar muito nas minhas redes. Já está com a programação quase pronta, já está tudo assim encaminhado. E eu preciso fazer justiça também à Carol Vilaça, que falou que é uma delícia me ler, mas é uma delícia ler ela também. Carol escreve super bem, crônicas deliciosas. Carol, hora de escrever um livro, fazer um livro com suas crônicas, que Verdade. você é uma Junta todas as crônicas e faz um livro, é isso aí. ela é A, ótima. Ela é a ótima. Elinalva está dizendo o seguinte, Clara, você só faz resenha das mulheres de Brasília? Não, faço resenha de livros que eu leio, livros bons. Eu resenho tudo que eu leio, gente. E eu não gosto de ler só uma coisa, não. Eu antigamente só lia literatura, depois eu aprendi a ler também não ficção, aí eu passei a ler política, sociologia, economia, história, geografia, astronomia. Ai, adoro ler Carl Sagan, adoro ler coisas assim, de ciências. Eu acho que tudo isso, porque eu estudei muito pouco, na verdade, eu estudei assim, faculdade, só a graduação. Eu nunca fiz pós-graduação, nunca fiz mestrado, doutorado, pós-doc, nada disso. Então, eu estudo lendo. E aí, à É medida maravilhoso isso que você está falando, é maravilhoso. quando eu leio coisas que me ensinam, que me ensinam o que eu não sabia, e eu descubro que eu posso aprender aquilo. Eu comecei a estudar alemão depois que eu fui à Áustria e Alemanha, e eu estou aprendendo alemão, aí eu resolvi estudar Yiddish, aí eu estou começando a aprender as letras do alfabeto hebraico. Eu falo, gente, eu consigo aprender isso. Aos 61 anos de idade, eu consigo aprender uma coisa que é difícil e eu não sabia. É Então, assim, eu fico maravilhoso. feliz de aprender. Olha Maravilhoso. que coisa Tem boa. gente que, lamentavelmente, só valoriza quem faz pós-doc. E é um equívoco, né? Porque cada um pode buscar o seu caminho e se aperfeiçoar. Olha só, a Ângela pergunta o seguinte: que tipo de atividade pretende incluir no seu livro de atividades? Eu estou fazendo inicialmente, eu nunca fiz, então eu estou fazendo inicialmente perguntas para as crianças responderem, mas não evitando múltipla escolha, essas coisas. Eu quero que elas escrevam, porque também uma coisa que é importante demais, assim, para quem quer escrever, e eu falo isso muito em palestra na escola, é treinar, treinar, treinar. Então, eu mando os meninos desenhar tudo. Eu falo, você viu um programa de TV que você gostou? Desenha. Conta para os outros o que você viu, o que você gostou. Então, o meu livro de atividades, a criança vai ter que escrever, vai ter que responder perguntas e desenhar coisas. Eu estou começando ainda, eu nunca fiz, então eu estou estudando como é que vai ser meu livro de atividades. Inicialmente, responder perguntas e desenhar coisas. Aí, Depois eu vou já ver. pode trocar ideias de forma privada aí, pelo privado, com a Ângela Guerra, que também já faz isso há algum tempo nos livros dela. Guigui Neres fala o seguinte: parabéns pela live, foi um sucesso. A Eugênia Alvarez diz assim: parabéns, Cacala Clara Regui. Delícia de live. Olha, o pessoal está aqui apoiando, hein, Clara? Seus seguidores. Eu vou te Eugênia, falar uma coisa. uma inspiração, a Eugênia falando.
Eu preciso falar uma coisa sobre a Eugênia. É porque eu falei do Instituto de Educação e do minha turma do primário, mas eu fiz um ginásio com a turma no Centro Pedagógico da UFMG, da qual a Eugênia, que eu chamo de Gegena, fazia parte, a Lísia Mendes também, que já apareceu aí, e a nossa turma também é amiga até hoje, e também se encontra até hoje. Então, as meninas, a Lísia, a Gegena e a turma toda, elas são minhas amigas, minhas inspirações e são as minhas lindas. Obrigada, lindas, por estarem na minha live. É muito bom, né? É muito bom a gente percorrer uma jornada de mãos dadas com quem a gente gosta, com quem a gente admira. É tão prazeroso, né? Esse intercâmbio é tão prazeroso. Parabéns aí, as meninas. Ter de Saberes falando, nossa, que inspiração, palminhas. Ângela Guerra adora a língua alemã. Beto Arregui falou, cheguei no fim, que pena. Mas vai ter a gravação, Beto. Você assiste depois. E ele foi citado. Então. Que ele que É verdade. A Ângela falando, vamos conversar no privado. A Lili Neves, crianças maiores, adoram essas atividades, pegadinhas, perguntas, desafios. É isso mesmo. Eugênia, somos suas fãs. Daí palminhas, beijinhos. Dinorá, live maravilhosa mesmo. Clara é admirável. E por aí vai. Bom, pessoal, nosso tempo acabou. Que peninha. Clara, vou te dar um minutinho para você fazer suas considerações finais, minha querida. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa de fazer parte da Rede Sem Fronteiras, de estar aqui hoje com você, de Andréia. Também admiro demais o seu trabalho. Eu sei como é trabalhoso tudo que você faz, né? As pessoas que trabalham pensando no coletivo, pensando nos outros, né? Que trabalham pensando nos livros, pensando nos leitores. Essa é uma missão de vida, né? Um sacerdócio, às vezes. É claro que a gente precisa ganhar dinheiro também com isso, porque precisa viver e precisa fazer mais livros, né? Tudo isso faz parte. Mas, assim, é um trabalho admirável, estou muito feliz, muito honrada, muito orgulhosa. E o lema da Casa de Autores é vamos fazer do Brasil um país de leitores. E nessas parcerias internacionais que eu faço, assim, não só fazer do Brasil um país de leitores, como fazer da literatura brasileira contemporânea admirada também fora do Brasil. Porque a gente tem muita coisa boa e a gente quer ganhar o mundo com isso. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui, cada um. Clara, nós agradecemos muitíssimo a você. Foi uma delícia te conhecer um pouquinho mais. Eu estava assim ansiosa para que esse papo pudesse acontecer. A gente sempre fica com gostinho de quero mais, né? Porque afinal de contas é um tempo muito rápido, é só uma pincelada sobre a carreira de vocês, mas de qualquer forma já dá para a gente ter noção do conteúdo daquela pessoa. A gente consegue, né, ter um perfil assim do que a pessoa é, do que ela faz, do que ela representa. E foi uma delícia te conhecer um pouquinho mais. Nós estamos muito, muito felizes de te receber na nossa família Rede Sem Fronteiras e desejamos todo sucesso para você. Esperamos realmente que essa parceria aí aumente cada vez mais, tá? Então, minha querida, muito obrigada. Deus te abençoe, muito sucesso. Parabéns pela sua caminhada, pelos seus livros, por essa produção incrível, tão cheia de propriedade, tá? Tão cheia de conteúdo. Então, muito obrigada mesmo. E não só em nome da Rede Sem Fronteiras, mas em nome da literatura lusófona, né? Da qual eu represento com muito orgulho. Eu fico muito feliz de divulgar aqui fora a literatura que está sendo produzida no Brasil de qualidade. Porque é muito importante que aqui fora as pessoas saibam que o Brasil é muito mais que o clichê do futebol, do samba. O Brasil é muito mais do que isso, né? O Brasil é muito poderoso, ele tem pessoas muito especiais, então eu sempre fico muito feliz de poder, de alguma maneira, divulgar a nossa literatura aqui fora, tá? Então, minha querida, muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos vocês, convidados da Clara, nossos convidados aqui da Rede Sem Fronteiras. Eu convido vocês para permanecerem aqui conosco na Rede Sem Fronteiras
E lembro que todas as segundas e quintas-feiras nós temos esse bate-papo, especialmente em julho, quer dizer, excepcionalmente em julho. Nós estamos fazendo tudo em 2 horários para poder dar tempo de entrevistar todos esses autores que estarão conosco na Feira do Livro de Lisboa. Então, na próxima segunda-feira, dia 12 de julho, nós teremos 2 entrevistados, um seguido do outro. Às 19 horas do Brasil, 23 horas de Portugal, conversaremos com o escritor Francisco Gondar, ele que é comodoro da Marinha Mercante. Tem livros incríveis, com crônicas fantásticas. Ele é do Rio de Janeiro e ele vai estar conosco. E às 20h30 do Brasil, 0h30 de Portugal, nós vamos conversar com o escritor Lagartixa Onconhonco Napasmadu. Eu espero que até lá eu consiga estar falando esse nome assim muito rapidamente. Radicado no Reino Unido. A gente precisa saber um pouquinho mais sobre esse querido e por que esse nome inusitado, né? Então, meus amigos, fiquem atentos nas nossas redes sociais, porque a gente está sempre postando os convites. Quando essa gravação aqui acabar, quando essa entrevista acabar, daqui a 5 minutinhos, essa gravação vai para o nosso feed aqui da Rede Sem Fronteiras e eu convido a todos vocês a fazerem a gentileza de curtirem, de deixarem um comentário aqui sobre essa entrevista com a Clara, porque isso ajuda muito o Instagram a reverberar essa gravação, tá bem? Clara, boa noite, minha querida. Muito obrigada mais uma vez. Amei te conhecer, tá bem? E muito obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Até a próxima.